Boa noite, pessoal. Me chamo Yane de Abreu, sou oncologista clínica do NOC, em Fortaleza, no Ceará. E eu queria primeiramente agradecer à comissão organizadora do OncoPiauí pelo convite em ministrar aulas sobre hipercalcemia maligna. A hipercalcemia maligna é um quadro comum em pacientes oncológicos. Ocorre em mais ou menos 30% dos pacientes, especialmente nos casos de doença avançada. Por isso, tem uma correlação também com um prognóstico pior. Ocorre em tumores sólidos, como mama, tumores de rim, carcinomas escamosos e malignidades hematológicas, doenças hematológicas como o mieloma múltiplo. E qual é a definição de hipercalcemia? A definição que a gente tem de hipercalcemia são níveis de cálcio acentuadamente elevados e geralmente severamente sintomáticos. Esses níveis aumentados, a gente se considera, a definição é a partir de 10,5 mg por decilitro. A gente tem uma classificação desses níveis de hipercalcemia em níveis leves, moderado e intenso, níveis maiores do que 10,5 leve, maior do que 12 moderado, e a hipercalcemia grave com níveis maiores do que 14, que geralmente vão ser casos mais críticos com mais sintomas. Bom, para a gente entender a hipercalcemia maligna, a gente precisa entender a fisiologia normal do cálcio. O cálcio, ele é um elemento importante para várias reações do nosso organismo, desde contração muscular, coagulação, desenvolvimento ósseo. A gente absorve o cálcio a partir do intestino delgado, cerca de 10 a 20% do que é ingerido é absorvido, o restante acaba sendo eliminado pelas fezes. E nós temos um sistema hormonal para regular esse nível de cálcio a nível cérebro. Quando o cálcio começa a diminuir a valores menores do que 10, ocorre uma ativação das células da glândula da paratireoide para produzir mais PTH. O PTH vai fazer várias ações para que ocorra um aumento do cálcio sério. Então, ocorre a nível ósseo um aumento da reabsorção óssea. A nível renal, ocorre um aumento da reabsorção do cálcio na alça de Henle e aumento da excreção de fosfato. Também a gente tem a participação como coadjuvante a vitamina D, a gente obtém a vitamina D dos alimentos, através da absorção da pele, e a nível hepático, essa vitamina D ela é metabolizada de uma forma mais ativa, que a nível intestinal vai aumentar a nossa absorção de cálcio. É um elemento essencial para a absorção de cálcio. E como maestros da absorção do cálcio, de todo o remodelamento ósseo, nós temos as células do osteoclastos e osteoblastos. Os osteoclastos são células que se originam dos monócitos, enquanto os osteoblastos se originam de células do mesênquima mesmo. E as células precursoras de osteoclastos, elas carregam um ativador de fator nuclear de Rank, de fator nuclear K, que é um Rank. E os osteoblastos, eles têm um ligante desse Rank. Na abordagem diagnóstica desse paciente, é necessário confirmar o cálcio sérico com a confirmação do teste, repetindo mesmo o novo teste. E a gente também precisa estimar os níveis de cálcio livre ou mesmo o calcionizado. Quando não disponível calcionizado, o mais correto é a gente calcular o cálcio de acordo com a albumina. Então, para cada queda da albumina abaixo de 4, a gente tem que somar um valor de 0,8. Então, eu trouxe aqui nesse gráfico um fluxo de como a gente maneja, de tratamento, a abordagem desse paciente. Então, é especialmente importante hidratar vigorosamente, seguido do uso de bifosfonato e, se necessário, calcitonina. Casos refratários, a gente pode avaliar o nitrato de gálio e o denosumab. Sempre atentar
que, como eu tinha abordado, né, uma das características é acontecer a disfunção renal e até esses pacientes necessitarem de diálise. Então, às vezes, a única forma mesmo de regularizar ou mesmo estabilizar esse paciente é com a hemodiálise. Então, não é incomum esses pacientes precisarem de hemodiálise. E outra questão com relação à hidratação é que a gente sempre tem que fazer uma hidratação prescrita é uma hidratação vigorosa de 200 a 300 ml hora, reavaliar periodicamente, sempre tomar cuidado também para não sobrecarregar. Esses pacientes podem ter outras comorbidades cardíacas e um edema cardiogênico pode acontecer. Então, sempre pesar. O uso de diuréticos não é recomendado porque ele acaba diminuindo o volume intravascular, pode levar a outras anormalidades eletrolíticas, então não tem, assim, a não ser naquele paciente que está com alguma oligúria, talvez a gente queira fazer alguma dose, mas nada, não exagerar no uso de diuréticos. E aqui abaixo eu trouxe a dose da calcitonina, né, que varia de 4 unidades por quilo a 8 unidades por quilo. Mas, assim, lembrando que pós-hidratação, o que a gente faz mesmo é o uso do bifosfonato. O bifosfonato, ele vai agir a nível de osso, então ele se incorpora ao osso e o osteoclasto acaba absorvendo. E aí ele vai levar a uma desregularização da função do osteoclasto. O osteoclasto não vai conseguir realizar toda a reabsorção de cálcio e aí é nesse ponto que ele age. O denosumab, ele é o contrário, ele acaba agindo no ligante de Rank do osteoblasto. E aí, com isso, o osteoblasto não consegue passar aquele feedback positivo de ativação para o pré-osteoclasto e osteoclasto. Então, acaba sendo dessa maneira. E aí, a gente tem que atentar tanto para o Zometa, né, quanto para o denosumab, o risco de osteonecrose de mandíbula, que é a principal, assim, reação adversa que a gente mais teme, né? Aí lembrar que em alguns casos a gente não tem uma queda assim tão importante, a gente pode repetir o bifosfonado em no máximo uma semana depois da primeira dose. Então, em geral, o que a gente faz, né? A gente tem o uso do pamidronato, o ácido zoledrônico, como eu falei, que é uma dose de 4 miligramas em 3, 4 semanas. Essa é a dose cheia, mas a gente pode ajustar de acordo com a função renal. O denosumab, uma dose de 120 mg a 4 semanas, ele tem o conveniente de não precisar ajustar para a função renal. O nitrato de galho, né, 200 mg por metro quadrado, por 5 dias. Pode-se usar também corticoides em alguns casos. Então, assim, o tratamento da hipercalcemia maligna, basicamente, hidratar, usar bifosfonado. Em alguns casos refratários, a gente pode usar o sinacalcete, né, a calcitonina. E aí ela vai ser útil no tratamento da hipercalcemia secundária, ao carcinoma da paratireoide. Pode ter alguns efeitos secundários leves, nada que vá atrapalhar o seu uso. E o nitrato de galho, né, eu falei, ele vai inibir a ativação dos osteoclastos e o aumento da depuração renal de cálcio, mas ele vem em desuso, né, já foi descontinuado. Então, assim, basicamente é isso. Eu queria agradecer a participação e fico à disposição para eventuais perguntas.